A minha cordial e sincera saudação a todos vocês. Estão convidados então para mais um estudo da Palavra de Deus. E conforme nós estamos dizendo já nas últimas semanas, que a partir de hoje nós queremos fazer uma série de estudos daqui para frente neste ano do Evangelho de João. A gente estudou Atos dos Apóstolos, os primeiros 12 capítulos, nos últimos dias, nos últimos meses, e agora nós iniciamos essa série. O Evangelho de João, que tem várias características especiais, ele é diferente dos demais evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, ou eles contam a vida de Jesus sob a mesma ótica, assim desde o início, desde pequeno até a sua morte, a ressurreição, mas são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Já o João é diferente, ele agrupa assuntos. A primeira parte, até a metade mais ou menos, ele tem um estilo, depois ele tem discursos e a morte de Jesus no final. Esse Evangelho de João, o autor, a grande maioria dos estudiosos aceita que João é o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Jesus, né? Pensa-se, alguns não concordam, mas a maioria pensa que isso foi escrito já bem tarde, lá pelos anos 90 depois de Cristo, né? Talvez mais tarde ainda João tenha escrito o Apocalipse pelo ano 95, segundo alguns estudiosos. Qual é o grande objetivo de João? Ele quer que as pessoas creiam em Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que creiam nas duas naturezas e que Cristo, verdadeiro Deus, é o eterno Deus, que se humanou na Virgem Maria, se fez homem, se fez gente, para ser o nosso Salvador. Esse é o grande propósito dele, porque muita gente já negou, desde os primórdios, a divindade de Jesus. Já nós vamos falar um pouco mais sobre isso. João, então, reúne no seu evangelho ditos memoráveis de Jesus, e nisso ele é muito diferente dos escribas, dos mestres, dos professores, dos fariseus, dentre os judeus, que têm ditos assim de líderes antigos de pessoas humanas. Aqui são os ditos do próprio Cristo. João apresenta o Cristo glorioso, mas o Cristo da cruz. Não o Cristo oba-oba, vitorioso, sobretudo, que resolve todos os nossos problemas, mas o verdadeiro Deus que resolve as coisas a seu modo, a seu tempo, sobretudo o problema maior, que é o pecado da humanidade. E isso ele resolveu definitivamente, manifestando a sua glória na cruz, né? Uma outra característica é que Jesus ele instaura um reino, não um reino físico, mas um reino espiritual, como Jesus disse a Pilatos, está lá em João 18:36, que o meu reino não é desse mundo. Tem muita gente que entende que Jesus é aquele que, com seus discípulos, com a sua igreja, ele instala uma espécie de reino neste mundo, que a igreja reina aqui nesse mundo. Mas não é assim. Aqui nós temos autoridades civis, nós temos reinos civis, chamados da mão esquerda de Deus, pelos teólogos, né? Mas o reino que Cristo veio instaurar, o reino de Deus, é um reino invisível, espiritual, é a sua igreja. Tá? Se Jesus tivesse estabelecido um reino, estilo deste mundo, à semelhança dos reinos deste mundo, aí estaria desfeito o escândalo da cruz. Ele jamais se tornaria Senhor e Salvador por ter morrido e depois ressuscitado.
O reformador Martinho Lutero, ele observa que no Evangelho de João temos a divindade de Cristo defendida por João, e Lutero pensa que o que o João está combatendo é um pré-gnosticismo. Gnosticismo é uma corrente religiosa bem de gnose. Gnose é a mente, pela razão, tentar entender as coisas do espírito. No segundo século do cristianismo, isso causou muita confusão, tentar entender coisas espirituais e explicá-las todas pela razão. Mas no final do primeiro século tinha um tal de Cerinto, que, segundo Lutero, João o está combatendo. O Cerinto, ele dizia o seguinte, que Cristo é só verdadeiro homem. Por ocasião do seu batismo, o Espírito de Deus desceu sobre ele e entrou nele. E quando Jesus estava para morrer na cruz, pouco antes, esse Espírito abandonou Jesus, e é só o homem Jesus que então morreu. Ele deixou de ser verdadeiro Deus. Essa ideia, entender pela razão que Jesus é um homem como qualquer outro, isso anula a história da salvação. Cristo teve que ser, tinha que ser e é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A razão humana não consegue compreender isso. Entender Deus pela razão, sobre isso o Agostinho, chamado Santo Agostinho, ele disse que se nós entendemos Deus pela razão, então ele não é Deus. Porque o homem não pode compreender a Deus. Nós conseguimos perceber alguns atributos, as qualidades, o seu poder, saber um pouco da sua sabedoria, né? Mas penetrar na mente de Deus, nós seríamos mais uma pessoa da Santíssima Trindade. Foi isso, então, para combater essas falsas ideias sobre a pessoa e a obra de Jesus que João escreveu o seu Evangelho, e logo no começo ele diz que no princípio, antes de todas as coisas, já existia o verbo, o logos, do grego, o verbo, a palavra de Deus que opera na criação. Essa palavra de Deus, esse logos, esse verbo de Deus, ele já existia desde o princípio, e ele se fez carne através da Virgem Maria e habitou entre nós. Né? João fala muito, algumas características mais do seu livro, né? João fala muito dos judeus como oponentes de Cristo ou como pessoas que iam ouvir Jesus, enquanto a característica dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, é falar mais em multidões. As multidões iam procurar Jesus com os mais diversos interesses. Então, é uma característica de João falar em judeus. Outra característica, ele apresenta logo no primeiro capítulo, quando ele fala do verbo eterno, a palavra eterna de Deus, que é o Cristo pré-encarnado, ele fala que ele é a luz, e a luz que se opõe às trevas, ou as trevas, melhor dizendo, se opõe à luz. Trevas são as trevas espirituais, é o pecado que reina no mundo. E a luz, então, a luz é Cristo que veio a este mundo. Uma outra característica de João é falar que, quando ele fala em mundo, o cosmos, não é o mundo como criação. A criação de Deus, originalmente, ela é boa. O mundo do qual João geralmente fala é o mundo caído em pecado. Por exemplo, naquele versículo famoso de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas caídas em pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais uma característica, que os milagres de Jesus, que são
assim retratados, descritos por João, em grego, semeion, ou sinais, milagres são sinais que sempre apontam para algo maior. Por exemplo, o primeiro deles, em João capítulo 2, 1 a 11, nós temos as bodas, o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Termina essa história dizendo: com este deu Jesus princípio a seus sinais, milagres, manifestou a sua glória, que ele é a glória de Deus, ele é o eterno Deus, e os seus discípulos creram nele. Né? Então, o milagre é um sinal que aponta para esse fato maior de ele ter vindo do céu, dele ter vindo de Deus. Ele assim manifesta a sua glória nos sinais e nos milagres que ele faz. Aliás, a sua glória também, por mais contraditório que possa parecer, ela é manifestada também na cruz. Porque na cruz, ao exclamar está consumado, ali que ele derrotou o diabo e todos os seus anjos, ele pagou a culpa de toda a humanidade com seu sangue. Derramou seu sangue para conseguir perdão dos pecados para nós. São esses alguns comentários iniciais sobre o Evangelho de João como um todo. E agora ainda gostaria de rapidamente apresentar alguns tópicos do primeiro capítulo, uma vez que nós vamos avançar assim na medida do possível, capítulo por capítulo, ou escolher assuntos daqui para frente, mas dizer que logo no começo, o capítulo 1, os versículos 1 a 18, que é um prólogo, a introdução de João, poderíamos resumir dizendo que é o verbo, a palavra eterna de Deus. Por meio desta palavra, Deus criou todas as coisas, o mundo e tudo que nele existe. Lá em Gênesis 1 diz: e disse Deus, haja luz, por exemplo, e houve luz. Esse disse Deus, o portador da palavra, é a palavra de Deus, é o verbo, é o Cristo pré-encarnado. Lá no princípio, antes de existirem todas as coisas. E ele é a luz que trouxe vida a esse mundo. Ele veio para o que era seu, quando ele se fez carne, mas também os seus não o receberam. Cristo foi rejeitado, Cristo foi morto. Só que isso faz parte do plano eterno de salvação das pessoas. O homem natural, diz Agostinho, o Santo Agostinho, o homem natural não pode entender a Deus e o amor de Deus e a revelação em Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Aí Agostinho faz a seguinte comparação: o homem natural, nascido em pecado, ele é cego espiritualmente, então ele é como uma pessoa cega diante do sol. Ela não vê o cego, totalmente cego, ele não vê o sol. Isso não quer dizer que o sol não esteja diante de si. O sol está ali, só que ele não vê. Então, o sol, nessa comparação, seria o sol da justiça, seria Cristo, seria Deus. O homem cego espiritualmente, a não ser que Deus remova essa cegueira, o homem não consegue ver a Deus, as coisas de Deus. Diz também no primeiro capítulo, os versículos 6 a 8, e depois do 15 em diante, que João Batista, aquele que batizou a Jesus, ele deu um grande testemunho sobre Jesus, né? Sobre esse verbo que se fez carne. Aliás, o versículo 14 é assim a chave de todo o primeiro capítulo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o unigênito Filho de Deus. Mas o João Batista, ele, diz o texto, ele não era a luz, mas veio para testemunhar, testificar a respeito da luz. E João conta que ele viu o Espírito Santo descer sobre ele quando o batizou, lá em Betânia, a leste do Rio Jordão. Não é aquela Betânia, cidadezinha perto de Jerusalém, onde viviam Maria, Marta e Lázaro. É uma outra Betânia perto do Rio Jordão.
por ali, no Rio Jordão, Jesus também foi batizado. João repete várias vezes o seu testemunho. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, mais uma vez, ele diz: ele é o Cordeiro de Deus. Isso está 2 vezes nesse primeiro capítulo. Eis o Cordeiro de Deus, está no versículo 36. Né? E antes ele já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está no capítulo 1, versículo 29. Tirar o pecado do mundo é tirar e levar embora. Aqui tem uma alusão, uma lembrança do bode expiatório no deserto. Quando um sacerdote, quando Israel esteve lá no deserto, no acampamento, o povo arrependido, uma pessoa arrependida chegava a Deus, havia um bode que o sacerdote colocava a mão sobre ele, como que os pecados da pessoa transferidos para esse bode, e esse bode era despachado para o deserto. Assim diz a Bíblia que aconteceu com Cristo. Ele foi afastado do mundo dos vivos, ele é o nosso bode expiatório. Ele carregou na cruz, sobre os seus ombros, todos os nossos pecados e pagou toda a nossa culpa. E nós somos os grandes beneficiários disso, desde que nós creiamos nele. Né? Então é isto. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estabeleceu um reino, como já vimos antes, um reino espiritual, um reino com todos os que nele creem, um reino que não é deste mundo. E esse reino se tornará visível, terá sua plenitude na segunda vinda de Cristo, por toda a eternidade. O final do primeiro capítulo, ele fala assim das primeiras pessoas que então se tornaram discípulos, depois apóstolos de Jesus. Diz o texto ainda que 2 discípulos, alunos de João Batista, deixaram João Batista e seguiram Jesus. Um deles não tem o nome, mas provavelmente é o apóstolo João, o autor desse texto, que por humildade não cita seu nome. O outro é André. Esse André e essa outra pessoa se encontram com Jesus. Aí o André fala com o seu irmão Pedro, Simão Pedro, que encontrou Jesus. Ele leva Pedro para Jesus. No dia seguinte, Jesus encontra um Filipe, encontra Filipe, e esse Filipe vai comunicar a Natanael, que encontraram Jesus. Natanael, até uma curiosidade, é aquele que quando Filipe disse para ele: olha, esse aí, o Jesus de Nazaré, esse aí é aquele de quem o Moisés e os profetas falaram. Aí o Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas daí Jesus entra em contato com ele e diz: Natanael, antes que eu te visse, tu estava sentado lá debaixo daquela árvore lá, eu já te vi lá. Aí Natanael reconhece: o senhor sabe todas as coisas, então o senhor é o Filho de Deus. Jesus diz: Natanael, porque eu te falo essas coisas, você crê, você verá coisas muito maiores do que essa. Né? Quando Natanael tinha dito a Filipe de Nazaré, pode sair uma coisa boa, daí o Filipe não discute, mas diz para ele: venha ver. Nós podemos fazer o mesmo em relação a Jesus. Às vezes, ao invés de discutir longamente com a pessoa, convidá-la para ouvir uma mensagem numa igreja, fazer um estudo bíblico. Venha ver, venha conhecer Jesus de perto, depois você dá a sua opinião. Né? Com isso, nós estamos chegando ao final desse primeiro capítulo, bem resumidamente, né? Reafirmando que Jesus é o Verbo, a palavra eterna de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele, como palavra de Deus, ele opera na criação,
Por intermédio dele, Deus criou todas as coisas, e ele, ao se fazer gente, o homem, Deus, a pessoa Jesus Cristo, se tornou nosso Salvador, o nosso Redentor. Nele nós cremos e dele nós também testificamos, testemunhamos. Assim como fez João Batista, assim como André chamou Pedro, assim como Filipe comunicou a Natanael, nós comunicamos ao nosso semelhante também que Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é o nosso Salvador. Convido vocês para encerrarmos por hoje uma pequena oração. Senhor nosso Deus, gracioso Pai Celestial, muito obrigado pelo Santo Evangelho, pelo Evangelho de João, inspirado pelo Teu Espírito Santo, o qual nos aponta o caminho da eterna salvação através do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da pessoa Jesus Cristo, e o Evangelho que nos conta de toda a sua obra redentora, por intermédio de quem todas as coisas foram criadas, e nele nós somos recriados, tornados novas criaturas, herdeiros da pátria celestial. Concede-nos vivermos uma vida de arrependimento, que nós não nos conformemos com o pecado, e uma vida de genuína fé em Jesus Cristo e de serviço a Cristo, de testemunho de Cristo, de amor ao próximo. Abençoa todos que nos acompanharam nesse estudo e fica conosco nos demais estudos, dá-nos mais oportunidades. Em nome desse Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Obrigado pela atenção, pela participação. Até a próxima oportunidade.